Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos começando então, pessoal. Boa noite a todos. Tá? Hoje a gente encerra a nossa curta disciplina de controlador lógico programável. Tá? A disciplina que vocês achavam que seria a penúltima do curso, mas pelo que eu acompanhei no grupo lá, não vai ser, ainda tem mais 2 pela frente. Mas continua faltando pouco. Final do mês, no início do outro, vocês estão encerrando. Só estão adiando esse curso. Só ano que vem esse curso a gente vai terminar, cada vez aumenta a matéria mais quando vai terminar. É só para dar um gostinho, fazer vocês, não, vamos, falta pouco, vamos encarar, vamos e aí, não, falta mais uma, falta mais uma. Tá louco. Esse pouco está durando. Mas, na verdade, isso ainda não acabou, porque tivemos uma parada, né, por causa da pandemia, um tempo também sem aula, até a escola se adaptar e começar a fazer uso desse tipo de aula, então, mas início de novembro, um mesinho aí, vocês acabam. Mas uma coisa é certa, vocês acabam a minha disciplina hoje, não vou dizer, não, semana que vem tem mais aula dessa disciplina, isso não, acaba hoje. Eu vi que tu me mandou ali, Rafael, agora os teus exercícios, né? Depois eu já começo o processo de correção. A imagem ali tu mandou... No caso, é só sobre o começo, ali eu estava falando sobre aquela tipo de chave ali, né? Só para mostrar o que eu estava falando dela ali. Tá, não, tem um modelo. Tá. Eu depois faço a correção, já passo a tua nota assim que eu fizer a tua correção. E o mesmo vai sendo pro resto, conforme vocês forem me mandando todas as questões, eu já corrijo e já vou retornando com as notas de vocês. Tá? Tá bom. Se caso ficou, depois só pede outro, tá bom? Ah, não, pode deixar. Isso eu já estou meio acostumei já, às vezes, claro, é por foto, não fica nítido, quando eu não consigo entender alguma coisa, eu peço de novo, sem problemas. Isso aí não se preocupa. Tá? Então, hoje, para encerrar a nossa disciplina, a gente vai falar sobre alguns tipos, tá, de sensores de posição e de proximidade, os mais
utilizados, tá? Então, eu destaquei 4 aqui, grupos, né? Os sensores de proximidade indutivos, capacitivo, os fotoelétricos, que a gente pode dividir eles entre reflexivo, de barreira, tá? E os encontros incrementais e absolutos, tá? Então, a ideia é apresentar para vocês os 3 primeiros, os mais utilizados. Tem um vídeo sobre cada um para tentar exemplificar um pouco, tá? Então, não tem só sensores de proximidade, tá? Mas era o que estava no escopo, e querendo ou não, são tipos de sensores bastante utilizados, porque eles conseguem atender várias necessidades no meio industrial. Mas eu poderia ficar uma disciplina inteira falando de sensores, porque tem sensores de temperatura, sensor de vazão, então tem muitos tipos, tá? Mas hoje nós vamos focar nesses 4 principais tópicos, tá? Então, como eu disse, quando a gente fala do meio industrial, os sensores de posição, de proximidade, eles conseguem ser utilizados em várias aplicações, tá? Isso, dependendo do instrumento, a gente utiliza para determinada aplicação, dependendo do quanto a gente precisa de precisão, de sensibilidade, se o objeto tem que estar muito próximo do nosso sensor para que ele emita um sinal, se ele tem que estar mais afastado. Tudo isso varia de sensor para sensor. Alguns deles a gente consegue colocar esse tipo de característica, tá? Mas eles podem ser utilizados nas mais diversas aplicações em relação a máquinas, por exemplo. Então, a partir de definição de posição de ferramenta, para corte, por exemplo, o quão próximo eu tenho que estar para conseguir fazer o corte. Isso é uma aplicação geral, assim, para tentar exemplificar em que tipos de aplicações a gente pode encontrar esses instrumentos. E esteiras para quando tem passagem de peças, que a gente vai ter ele ali, o sensor indutivo, qualquer um deles, para estar falando se está passando peça, se não está passando peça, até para contagens, tá? Eu, quando fiz o meu TCC em automação, era uma esteira, e aí passavam peças metálicas e não metálicas por essa esteira, e eu tinha ali um sensor indutivo que indicava se a peça era metálica, e aí um braço robótico pegava e colocava no reservatório. Se o sensor indutivo não indicasse que era metálica, e colocava em outro reservatório, e além disso, através desse sensor, eu ainda conseguia saber quantas peças passaram por ali. Tá? Então, um exemplo, uma aplicação de um sensor indutivo que eu utilizei, uma aplicação que eu fiz uso de um desses sensores. Tá? Então, os sensores ópticos, a gente vai ver um vídeo com exemplo do de barreira, ou seja, eu tenho um sensor localizado em cada lado de algum instrumento, e aí pode ser de um tanque, por exemplo, e aí se eu tiver alguma coisa passando por esse tanque, eu vou interromper esse feixe de luz que conecta os dois lados no meu sensor, e aí vou emitir um sinal. Enquanto eu não tenho nada passando por ali, eu não tenho esse feixe interrompido, eu não emito nenhum sinal. Então, a ideia desses tipos de sensores basicamente é essa, é detectar se eu tenho presença de objetos, se eu tenho o quão próximo eles estão. Tá? Então, o primeiro deles, o sensor de proximidade indutivo,
Só um pouquinho que o Rafael está me chamando sobre algum colega. Então, voltando, o sensor de proximidade indutivo, ele vai ter no interior dele uma bobina, e essa bobina vai gerar um campo eletromagnético, tá? E esse campo que vai detectar, então, se eu tenho uma presença de um objeto ou se eu não tenho a presença desse objeto metálico. O quanto próximo eu tenho que estar, isso varia de fabricante para fabricante, de sensor para sensor, qual o range, qual a máxima distância que eu vou conseguir estar medindo através de um sensor indutivo, tá? Então, esse tipo de sensor a gente pode dizer que ele possui 4 elementos básicos: uma bobina, um oscilador, um circuito de sincronização e uma saída, tá? Então, a ideia é mais ou menos a que é apresentada nessa primeira figura. Então, eu tenho o sensor indutivo, eu vou ter um objeto metálico posicionado na sua frente, e aí eu vou ter na face do sensor um campo sendo gerado. Se esse campo encontrar um objeto metálico, esse sensor ele vai emitir um sinal. Se ele não encontrar, ele não emite nada. Geralmente, esses sensores indutivos eles têm um LED junto a eles, e aí esse LED, se detecta o objeto metálico, ele acende também para tornar um pouco mais visual, tá? E a segunda imagem mostra a constituição, então, de um sensor indutivo. Vocês podem observar cada um daqueles 4 elementos que eu informei, tá? Então, eu vou ter a bobina, que vai ser a responsável por gerar o campo eletromagnético, e eu tenho os outros componentes que ficam internamente no meu sensor indutivo, né? Então, eu tenho todo o processo ali dele de enviar a informação ou não de detecção, tá? Então, aquela caixinha que tem ali, e por isso que o sensor ele é compridinho assim, porque ali dentro dele a gente tem esses outros componentes que vão fazer o funcionamento todo dele. Esse oscilador, que é esse elemento que está aqui no lado conectado, então, a bobina, né? Ele vai produzir uma tensão alternada, e essa tensão, quando for aplicada à bobina, vai gerar, então, esse campo magnético. E aí, a partir da geração desse campo magnético, é que a gente vai ter a detecção. Por quê? Porque se eu tenho um objeto não metálico se aproximando do meu sensor indutivo, nada vai acontecer com o meu campo, tá? Não vai ter influência no meu campo. Se eu tiver um objeto metálico, esse objeto ele vai influenciar naquele campo que está sendo gerado. E aí, quando ele influencia nesse campo, é que a gente consegue fazer essa detecção de que ali eu tenho um objeto metálico, tá? Já o circuito de sincronização, que é o responsável por monitorar a amplitude do campo magnético, então quanto distante a minha peça vai ter que estar para esse campo conseguir ou não detectar ela, é esse circuito que vai perceber essa perturbação que eu tive no meu campo e vai fazer a saída atuar, tá? Então, ou seja, o que é essa saída atuar? No meu sensor é o LED acender e no meu sistema vai depender do que eu vou querer fazer. Eu vou trazer um exemplo de um sensor indutivo com uma aplicação, e aí vocês vão ver, quando o sensor atuar, determinada coisa acontece, quando ele não atuar, simplesmente se mantém naquela posição inicial. Então, o que eu tenho? Eu vou ter aqui um objeto próximo. Se eu detectar
aquele meu campo ele vai sofrer uma perturbação. Então, aqui, quando eu tenho um objeto presente, eu tenho uma oscilação naquele campo que é gerado, e aí eu vi essa informação. Retirei o objeto, volta ao normal, sem nenhuma oscilação, significa que eu não tenho objeto. Aproximei o objeto metálico de novo, significa que ele detectou que eu tenho influência no campo, e aí eu vou ter essa oscilação, tá? Então, o sensor indutivo, ele tem essa característica de fazer a detecção do objeto metálico ou não, tá? Os capacitivos, eles se assemelham não só fisicamente ao nosso sensor indutivo, tá? Eles são muito parecidos, chegam a se confundir dependendo do fabricante. Só que, em vez de produzir um campo eletromagnético, eu vou produzir um campo eletrostático, tá? Porque eu estou falando de um capacitor. Tá? Então, e aí, através disso, em vez de eu conseguir detectar só objetos metálicos, como era o caso do sensor indutivo, eu consigo detectar objetos não metálicos também. Então, papel, vidro, plástico, tecido, porque ele detecta se tem matéria, independente de que matéria é. Então, se eu tiver uma matéria ali, qualquer que seja o material daquele objeto, o sensor capacitivo ele é capaz de detectar, diferente do indutivo, que só sofre influência devido ao campo eletromagnético que é gerado pela peça indutiva, né? Eles são formados, então, por dois eletrodos concêntricos de metal, ou seja, um condensador que se encontra ligado a um circuito oscilador. E aí, quando o objeto entra nesse campo eletrostático que é gerado, a capacidade é alterada e o oscilador que está monitorando esse circuito vai enviar a informação de que a saída precisa mudar de estado, precisa atuar. Esses sensores, eles podem ser NPN ou PNP, então ele está ativado e aí quando tem o objeto ele desativa, ou ele está desativado e quando tem um objeto ele ativa. Essa é a diferença desses dois tipos e aí depende de qual deles tu vai utilizar, tá? Então, no momento que a gente retira o objeto do campo eletrostático, a gente faz com que o sensor ele retorne ao seu estado inicial. Geralmente, eles funcionam seguindo a ideia de que ele está desativado e no momento que tem a peça ele ativa. Então, essa é a ideia geral, mas a gente pode ter o inverso sem problema nenhum. Então, aqui só os componentes que ele possui. Então, a gente tem uma placa dielétrica, essa placa que vai gerar esse campo eletrostático que vai ser influenciado pelo objeto. O oscilador que vai detectar alteração nesse campo eletrostático e vai enviar informação para um circuito de disparo e esse circuito vai dizer, ó, sensor, ativa ou desativa, ele que envia a informação, mas a ideia é a mesma de que a gente vai sofrer alteração no campo de um dos sensores. Se for um sensor indutivo, a gente vai sofrer no eletromagnético e se for no capacitivo, no eletrostático. Tá? Então, aqui um exemplo de um sensor capacitivo, ele é o mesmo modelo, praticamente, de um sensor indutivo. O que muda é o que está dentro dele, o princípio de funcionamento desses sensores. O externo, ele não muda muito de um para outro. Já os sensores de proximidade fotoelétricos, eles se baseiam na existência de um emissor e de um receptor. Ou seja, eu vou ter um feixe de luz sendo gerado pelo emissor e enviado até o receptor. Se o receptor ele recebesse essa luz,
significa que eu não tenho nenhum objeto ali. Se ele não receber, significa que algum objeto está ali entre esses dois terminais, e aí eu vou ter a interrupção do sinal. Tá? Então, a gente tem praticamente 4 partes, que é o emissor de luz, o receptor, o estágio de processamento, que é onde vai computar a informação, e o estágio de saída, que é o que vai fazer atuar efetivamente. Só que a gente tem alguns tipos diferentes de fazer esse processo de detecção. Então, todos eles seguindo a ideia de emissor e de receptor, mas com algumas funções diferentes. O primeiro é o sistema de barreira. Acho que até tem um exemplo aqui depois. Então, o que eu vou ter? Tá? Eu tenho o emissor conectado a um lado da minha esteira, por exemplo, e o receptor conectado ao outro lado. Se eu não tenho nenhuma peça passando por esse feixe de luz que está se conectando de um lado ao outro, significa que eu não tenho atuação ali. Ou seja, no momento em que a minha peça passa, ela cria uma barreira que faz com que o sinal que é emitido pelo emissor não chegue ao receptor. E aí, dessa forma, a gente vai ter a atuação do sensor no nosso sistema. Como vantagem, boa distância entre si, produtivo e preciso. E desvantagem, o objeto deve ser opaco. Por quê? Porque se eu tiver um objeto que não é opaco ali, o feixe de luz ele vai passar por ele. E aí eu vou ter um objeto que, na verdade, eu não vou conseguir detectar porque o feixe de luz vai passar por esse objeto sem menores problemas, tá? Então, e a questão da distância é porque outros tipos de sensores, eles não conseguem ficar com uma distância muito grande do emissor para o receptor. Esse tipo de sistema de barreira já consegue, tá? O segundo sistema, que é o sistema de reflexão, ele é composto, então, por um elemento emissor-receptor e por um refletor à sua frente, que reenvia a luz para o receptor. Vou explicar melhor quando eu mostrar a imagem. Então, vantagens é que ele é preciso, distância de detecção média, simples de trabalhar e detecta tanto objetos opacos como transparentes, diferente do de barreira. O que é isso? Qual é a diferença nesse tipo de sistema? Tá? Eu não vou ter, que nem aqui, que eu tinha o envio da informação para o receptor e eu não tinha, podemos dizer assim, um elemento que fosse refletir o sinal que eu estava enviando. Tá? Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho o emissor, tenho o receptor, só que no meu receptor eu tenho uma parte do meu receptor que vai retornar essa informação. Tá? E aí, lá eu não tenho esse retorno. Tá? No momento que passou o objeto, eu não tenho esse retorno da informação para o meu emissor. E aí, nesse momento, eu não... eu vou ter que fazer algo vou ter que atuar no meu sistema de alguma maneira, dependendo do que eu programei para ele fazer. Né? Então, a gente tem essa diferença de ter um objeto ali para estar reenviando essa informação. E a gente ainda tem um terceiro que seria, podemos dizer assim, a melhor opção desses três, tá? Que é o sistema de difusão. A gente tem só um elemento, emissor-receptor. Quando o objeto cruza a luz do emissor, ele reflete a mesma. Tá? Como vantagens, tem a montagem simples e detecção de qualquer objeto. Só que, como desvantagem, ele precisa estar numa distância de, no máximo, 1,5 metro. Então, se eu precisar utilizar um sensor de difusão para distâncias maiores que 1,5, ele não vai conseguir atender a essa necessidade. Tá?
como é que funciona? No próprio sensor, eu tenho os dois no mesmo lado, tanto o emissor quanto o receptor. E aí ele funciona diferente. Ou seja, eu estou emitindo o sinal a todo momento. Se eu não tenho nenhum objeto ali, esse sinal vai passar reto. Ele não vai retornar para o meu receptor. No momento em que passou um objeto, o meu sinal vai bater nesse objeto e vai retornar para o receptor. E é por isso que a gente associa a distância de 1,5 metro. Por quê? Porque se eu tiver com o meu objeto muito distante, o feixe vai bater nele e quando retornar, ele não retorna no receptor. Ele vai para o nada. E aí é como se eu não tivesse objeto ali, porque o receptor ele não recebeu a informação. Tá? Então, nesse caso, a gente precisa dessa distância para que, quando o feixe de luz bater no objeto, ele consiga retornar ao nosso receptor. Tá? Então, aqui só apresentando alguns tipos, vocês podem ver que na última imagem, o sinal que retorna o objeto está um pouco mais distante, o sinal ele já está quase saindo do meu receptor. Tá? Então, se eu colocasse esse objeto um pouco mais distante... É o meu caso. Que o teu é assim também? Então, se eu tivesse, por exemplo, o meu objeto aqui, quando esse sinal batesse, ele ia retornar, não ia pegar no meu receptor. E aí é como se eu não tivesse. Por mais que eu tenha um objeto ali, eu não consigo colocar esse feixe de luz no meu receptor, e aí é como se eu não tivesse, porque eu não tenho sinal chegando nele, tá? Então, por isso essa questão da distância de 1,5 metro. Bom, são 3 sistemas de proximidade fotoelétricos. Qual é o melhor? A gente nunca tem um sensor melhor que o outro, a gente tem o que melhor atende às necessidades de determinado sistema. Mas o mais completo desses 3 tipos ainda é o de reflexão, porque eu consigo detectar mais de um tipo de material, então os metálicos e os não metálicos, né, que eu não consigo no de barreira, e eu não tenho que me preocupar com a distância que o difusão tem. Tá? Mas se eu for falar de precisão, tá? Precisão, o difuso ele é mais preciso. Então, eu tenho que ver o que para mim importa. Eu preciso que eu vou ter que passar peças muito distantes de onde o meu sensor está localizado. Bom, então eu não vou poder usar o de difusão. Eu preciso que eu tenha uma precisão elevada, aí eu vou ter que ter esse sensor próximo aonde as peças vão passar e vou fazer uso de um sistema de difusão. Tá? Sensores de presença, de proximidade, a gente tem uma gama deles, tem sensores bem mais simples, né? Mas que a gente tem até para alarmes, por exemplo, tem sensores de presença instalados que vão detectar se tem ou não gente naquele ambiente, tá? Mas falando em meios industriais, esses são os mais utilizados, né? Antes de apresentar os encoders, eu vou mostrar os vídeos sobre esses tipos aqui. Na aula passada, eu falei para vocês sobre o sensor indutivo.
É o sensor de proximidade que ele atua ao se aproximar, no caso, um material ferroso. Já esse sensor é um capacitivo, ele atua ao se aproximar uma massa qualquer. Então ele é composto por esse cilindro, tá, com roscas, essas duas porcas, uma porca e uma contraporca, para você poder estar fixando o sensor no lugar, no suporte, tá? Já na parte de trás, ele tem esse LED e ele também tem um parafuso de ajuste de sensibilidade. Ele é usado até mesmo para você poder calibrar, ajustar a proximidade do sensor. Antes de mais nada, ele é composto também pela fonte de alimentação, né, que alimenta o sensor com 24 volts, e nessa fonte também é acoplada com duas saídas. Então eu posso ligar dois sensores e ligar também duas saídas. Neste caso, eu vou acionar um motor trifásico. E eu tenho, como eu mostrei para vocês na outra aula, ele está ligado num disjuntor de alimentação trifásica e também o comando dele é um contator e um relé térmico, ok? Para proteção do motor. Então vamos lá. Esse sensor, pessoal, ele, na verdade, ele fecha o contato ou abre com a aproximação de uma massa. No caso, eu vou mostrar para vocês aqui o meu dedo, tá? Então eu aproximar e eu acabo acionando o sensor. Tirando o dedo, ele vai parar, tá? Então esse daqui é o mesmo sensor, até mesmo usado no bimanual, no controle bimanual. Vou estar colocando de novo, ele acionou e eu tiro. É claro que é aconselhado nunca você deixar materiais batendo aqui na frente dele. Por quê? Para evitar os desgastes do sensor. Então, você regula aqui no parafuso traseiro a sensibilidade. E como que você consegue ajustar numa máquina, um equipamento? Então, é muito simples. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Basta você colocar um objeto próximo que você quer que o sensor atue, o sensor vai estar fixo e você vai controlar a sensibilidade dele através aqui do parafuso de ajuste. Ó. Então, quando você vira para a direita, você aumenta a sensibilidade, tá? Você está aumentando a sensibilidade dele. Se você virar para a esquerda, você vai tirando a sensibilidade até o seu sensor desligar. Então, o ajuste é feito dessa maneira. Você vai tirando a sensibilidade e o sensor vai desligar, ok? Então, espero ter ajudado vocês. Se você quer aprender mais sobre o sensor, Então, esse vídeo do exemplo do sensor capacitivo, vocês podem ver, ele conseguiu detectar tanto a caneca quanto o dedo. Se ele colocasse ali a chave, ele também detectaria, porque ele detecta a massa, ele não detecta o tipo de material. Tá? A questão da alimentação, que ele fala que esse sensor ele é alimentado por 24 volts, tem sensores que são alimentados por 5 volts, são sensores mais simples que são utilizados no Arduino, tá? Mas quando a gente fala de sensores industriais, a gente geralmente está trabalhando com 12 ou 24 volts, que é a tensão que o Arduino, o CLP, ele trabalha, tá? Como eu disse, tem sensores que a gente consegue, no próprio sensor, colocar essa questão da distância nele. Então, ele mostrou ali, bem simples, só girar o parafuso para um lado ou para o outro, que a gente vai conseguir detectar o objeto mais próximo ou mais distante do sensor, tá? E aqui ele fez uma aplicação bem simples, que quando tivesse um objeto na frente do sensor, ligaria o motor. Quando não tem esse objeto, o motor ele desliga, tá? Mas só uma aplicação para demonstrar o funcionamento desse sensor, tá? Poderia ser, por exemplo, uma aplicação como essa que ele falou, que se eu tiver um objeto
na frente do meu sensor numa esteira, eu vou ter que ligar uma outra parte da minha esteira, um outro motor, um outro dispositivo, tá? Mas esse sensor segue essa lógica de que quando não tem nada, nenhuma peça ali, ele está desligado. E quando passa a peça, ele liga, tá? Que é a maioria dos casos. Mas a gente pode ter o inverso, tá? Que seria o quê? Seria o sensor, quando não tenho nenhuma peça, ele está ligado e o motor está funcionando. E no momento que uma peça passou ali, o sensor ele desliga e o motor, consequentemente, desliga também, tá? Então, esse seria o inverso que poderia acontecer. Um vídeo do canal Física Elétrica. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que é um sensor indutivo e como ele funciona. De uma maneira geral, isso é um sensor indutivo. Então, o que a gente tem aqui, pessoal, é um componente que ele vai trabalhar com o princípio de funcionamento através de impedância de uma bobina de indução. Quando o sensor está ligado, ele tem um circuito interno, né, que vai ter uma bobina, e aí vai ter uns circuitos controladores aqui, que vão gerar um campo magnético. Então, aqui na proximidade da cabeça do sensor, nessa parte verde, eu tenho um campo magnético. Quando eu tenho um metal na proximidade desse campo magnético, esse metal ele vai alterar esse campo magnético. Quando eu tenho uma variação nesse campo magnético, o meu sensor ele consegue reconhecer essa variação e, através do circuito interno desse sensor, ele consegue comutar um contato normalmente aberto para normalmente fechado, e aí eu consigo ter uma mudança de estado. É uma mudança de estado de 0 para 1. Então, ele fecha um contato. Na verdade, não necessariamente precisa ser um contato, né? Tem várias formas da gente trabalhar. Pode ser simplesmente um sinal de pulso, né? E aí o meu circuito, ele vai entender esse sinal de pulso e vai executar alguma função. No caso dos sensores, eles trabalham, né? Na maioria dos sensores hoje, a gente trabalha com contatos normalmente abertos que se transformam para fechados. O campo de atuação do sensor, ele pode ser 0,5 milímetros, né, que é bem próximo, até mais ou menos 10 milímetros, 15 milímetros, né, que vai dar 1,5 centímetro. Então, ele dá uma possibilidade aí de trabalhar com essas distâncias, dependendo do modelo aí do sensor. A gente tem basicamente modelos de sensor NPN, PNP, vai aparecer um diagramazinho aí na tela para vocês. Então, ele é um modelo NPN. O que acontece, pessoal? Os sensores, por normatização, eles são com cabos cor já definidas. Então, eu tenho aqui ó, os cabos desse sensor, que é marrom, preto e azul. Marrom negativo, azul positivo e preto é o sinal. Isso aqui é internacional. A maioria dos sensores eles trabalham com essa configuração de cor. No caso do modelo NPN, a carga ela vai ser ligada entre o sinal e o marrom, que é o positivo. No caso do modelo PNP, ele vai ser ligado entre o sinal e o cabo azul, que é o negativo. Então, a gente tem basicamente essas duas variações. A carga sendo ligada entre sinal e positivo e a carga sendo ligada entre sinal e negativo. O meu sensor aqui trabalha numa tensão que vai de 12 até 24 VDC, corrente contínua. Então, esse sensor não trabalha com corrente alternada. Pode ter até alguns modelos que trabalham com corrente alternada, mas não é o caso desse modelo aqui. Ele trabalha com uma corrente máxima de 200 mA, então que dá para vocês verem aqui no corpo dele. Ele vem com um pequeno diagraminha aqui, ó, brown, black e blue, ok, marrom, preto e azul. E aqui tem o diagraminha da carga sendo ligado entre marrom e preto. E aqui eu tenho o 0 ligado no azul e o 12 até 24 ligado no brown, que é o marrom, no caso. Ligação entre azul e marrom. E aqui nesse modelo a carga sendo ligada entre marrom e preto. Então ele tem um LEDzinho aqui, pessoal. Quando eu aproximo o metal, vocês estão vendo lá, nesse ponto aqui, ó. Aproximei o metal, vocês veem que eu não chego a encostar. E ele ativou um LEDzinho ali para mostrar que ele está ativado, ok? Então, o sensor ele trabalha com essa proximidade de peças metálicas. Só para exemplificar, vou usar uma chave, vou fazer o mesmo teste, ó.
Não encostei a chave, tá vendo? E ele acionou o meu LED ali de sinal. E quando isso acontece, o contato interno do sensor, ele atua. Então, pessoal, eu não mostrei para vocês não, mas aqui está o cabo do sensor, tá? O sensor está ligado, todo esse cabo aqui. Então, pessoal, tem aqui a ligação do meu sensor, ok? Eu vou fazer o teste com o multímetro. Então, quando eu encosto lá a minha ponta de prova do multímetro, lá na alimentação do sensor, eu tenho lá 24 volts, 4.2, ok? Entre o positivo e o negativo de alimentação do meu sensor. Como a carga desse sensor NPN é entre o preto e o marrom, eu vou colocar aqui no preto, e aí tenho lá 0 volts. Então, entre o marrom e o preto, eu tenho 0 volts. Quando eu aciono a carga do meu sensor, ó, eu obtenho 24 aqui entre preto e marrom, ok? Pode ver o LED lá do sensor ligado. Esses sensores, pessoal, por ele não necessitar do contato mecânico, ok? Eu não preciso encostar no sensor para ele poder atuar. Isso aqui, na década de 60, foi mais ou menos quando esses sensores começaram a ser usados em larga escala, eles vieram substituir os contatos de fim de curso. Como ele não precisa de contato mecânico, ele tem uma durabilidade, às vezes, muito maior. Não precisa ficar tendo impacto, né, com o sensor para que ele funcione. Basta a proximidade. Ali vocês viram um sensor indutivo, tá? Que tem uma sensibilidade bem pequena. Ele não tem que encostar, mas ele tem que chegar bem próximo à peça para a gente conseguir fazer essa detecção, tá? Ele até destaca no vídeo que esses sensores eles vieram para substituir a fim de curso. A fim de curso foi até por isso que eu coloquei para vocês pesquisarem sobre ela. Era e até ainda é, em determinadas aplicações, um sensor bastante utilizado. Tá? Em pneumática, por exemplo, se a gente faz bastante uso dessas fim de cursos, para quê? O sensor ele precisa estar localizado em determinado ponto do quanto o meu cilindro vai percorrer. Então, o meu cilindro bateu na fim de curso, determinada válvula vai ligar, determinada coisa no meu sistema vai acontecer. Saiu da fim de curso, meu fim de curso abriu, então eu deixo de atuar no meu sistema, por exemplo. Então, elas são utilizadas, primeiro, como maneira de controle, de saber a posição que o teu cilindro está, por exemplo. E segundo, para a gente ter questão de segurança para o próprio cilindro, dele não ir mais do que ele poderia, no caso, porque se ele chega na fim de curso, significa que ele tem que parar. Tá? Então, é utilizado também nesse aspecto. Às vezes, nem vou fazer uso dela em outra parte do sistema. O cilindro encostar nela ou não encostar não vai influenciar no resto do meu sistema, mas ela vai ser utilizada como proteção para esse cilindro, a fim de evitar que ele passe do ponto, podemos dizer assim. Ele avance um pouco mais do que ele deveria avançar e aí eu não consigo retornar porque eu tenho meu cilindro danificado. Então, em várias montagens de pneumática, a gente faz uso dessas fim de cursos nesse quesito de segurança. Só que, como ele disse, a gente tem a necessidade de que o instrumento ele entre em contato com a fim de curso, para bater o contato ali da fim de curso e fechar ela, sair, e a gente tem um desgaste muito grande nesse tipo de chave. Então, os sensores indutivos, até os capacitivos, eles vieram para substituir, porque eu não preciso encostar, eu só me aproximo e tenho a mesma finalidade de segurança de alguma outra aplicação, sem necessitar do contato entre, por exemplo, o cilindro e o meu sensor indutivo. Tá? Então, nesse aspecto de desgaste, esse tipo de sensor ele ganha pontos em relação ao fim de curso. Mas a fim de curso ainda é bastante utilizada, ela é bem simples
de montar, é bem simples de utilizar, não demanda maiores conhecimentos sobre a sua aplicabilidade e também não faz distinção de material, é só chegar ali, encostar, ela consegue atuar sem menores problemas, tá? Então, só destacando isso dessa relação. E aí, como ela é ainda bastante utilizada, eu optei por deixar ela como objeto de pesquisa de vocês. Agora a gente vai ver um vídeo bem rapidinho sobre um exemplo de um sensor fotoelétrico, tá? Estamos fazendo sobre sensores junto com o CLP. Eu trouxe aqui hoje um sensor de barreira bem interessante. Você vai gostar de saber como ele funciona e como fazer a instalação dele. Legal? Mas antes de mais nada, não perde tempo. Você também dá um like, tá? Show de bola. Então vamos começar aqui. Ó. É o seguinte. Quando nós falamos do sensor de barreira, nós temos que entender que normalmente nós vamos ter duas peças. Né? Nesse caso aqui, pelo menos são duas peças. O que eu posso garantir para você é que enquanto eu tenho um emissor, um segundo vai ser o receptor, tá certo? Ah, como que eu sei quem é emissor e quem é receptor? Bom, olha só, eu tenho o cabo do emissor e o cabo do receptor aqui. Observe que o receptor ele vai possuir, então, além da alimentação, que é o marrom e o azul, o terceiro, que é o preto, ou seja, que é o sinal de retorno de acionado ou não acionado. E aqui estão os dois elementos aqui, ó. Certo? Bom, deixa eu tentar colocar o cabo aqui na bancada para você dar uma olhada aqui. Deixa eu separar eles aqui. Esse, então, é o receptor e esse outro aqui, o emissor. E, para fazer a conexão deles, eu preciso, obviamente, alimentar os dois sensores e ter o retorno, que no vídeo de hoje nós vamos levar para onde? Para a entrada do nosso CLP. Vamos fazer isso na prática aqui, então. Uma hora depois, 2 horas depois, 2000 anos depois. Então, o que eu tenho aqui? Nós temos um sensor, que é um emissor, o outro é receptor, e toda vez que eu romper a barreira, ou seja, algum elemento passar aqui no meio, eu vou acionar a minha saída, que nesse caso é a saída não, perdão. Vai ser uma saída que alimenta o motor. Mas eu aciono a entrada do meu CLP, a entrada digital número 4, e o CLP toma a ação de ligar o nosso motor. Lembrando que eu posso fazer isso tanto com esse sensor, quanto também com essa botoeira verde que está aqui no nosso painel. Se você analisar, ó, nós temos esse botão verde que, quando eu pressiono, ele liga o motor. Dá uma olhada só. Ó. De novo. E aí, o que eu fiz? Acabei de ligar, então, o nosso sensor de barreira. Toda vez que um elemento passar entre esse sensor, também aciona. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui atrás do nosso receptor, ele tem um LED indicador que, toda vez que for obstruída a barreira, a emissão de luz, né? Ó, eu tenho a identificação que foi acionado o meu sensor. E aí eu faço o acionamento do nosso motor de uma maneira mais eficiente aqui, utilizando um sensor. Pelo menos nesse nosso exemplo de hoje. Bom, então olha só. Para completar então, a série de vídeos sobre sensores, nós trouxemos aqui a parte de sensor de barreira. Se você tiver qualquer outro sensor que você queira ver e que a gente demonstre, comenta aqui no nosso vídeo de hoje. Nesse vídeo também um exemplo para acionamento de motor. Então, o sensor ele vai estar ligado, como ele disse, numa porta do CLP. Nesse caso, digital, por quê? Porque a gente viu ontem, esse sensor ele só vai ter 2 estados, ou ele vai estar ligado ou ele vai estar desligado. Então, ele precisa ser conectado numa entrada digital, tá? Então, a gente conecta ele nessa entrada, a gente tem algum código rodando no nosso CLP que vai fazer, no momento em que eu fechar o contato desse sensor, acionar o nosso motor.
Tá? Então, esse é o exemplo de barreira, que é um dos sensores fotoelétricos que eu apresentei para vocês. Tá? Então, uma aplicação simples também, só para exemplificar o que eu falei, mas queria muito ter uma bancadinha que ele tem essa aqui, para fazer várias montagens e poder demonstrar isso na prática, né? Então, aqui vocês podem ver que ele tem o CLP já conectado, né, com relé, com fusível, com contatora, disjuntor, tudo num painelzinho para ele fazer essas montagens, e nessas aulas práticas seria bem interessante ter esse tipo de painel, né? O último que falta, então, é o encoder óptico, tá? Que eles têm o objetivo de medir, então, as posições lineares e angulares, tá? Então, a gente vai ter dois tipos, eu vou mostrar, e conforme a gente vai ter esse encoder, ele vai girando, a gente consegue saber onde está localizado, qual a posição do meu objeto. Então, o princípio de funcionamento desses encoders é que a gente vai ter uma fonte de luz. Sempre que a gente fala de instrumentos ópticos, a gente está associando um feixe de luz, tá? Nesse caso, geralmente é um LED. E a gente tem um sensor fotodiodo ou fototransmissor. Tá? Eles têm aplicabilidade principalmente em sistemas digitais, utilizados em robôs, máquinas, ferramentas e outros. Então, aqui um exemplo das peças individuais de um encoder. E aqui um exemplo dele. Vocês podem ver que ele tem umas partes brancas e outras partes pretas, tá? É essa diferença nesses dentes que a gente chama, que a gente consegue detectar onde que está o nosso objeto. Então, vocês podem ver que aqui a gente teria um objeto passando e pegando parte desses quadradinhos, retângulos que a gente tem, e aí a partir disso que a gente consegue fazer uso desse encoder para detectar posição. E a gente tem dois tipos, os encoders absolutos e os encoders incrementais. Tá? O absoluto, ele tem como elemento básico um disco de vidro, que tem essas trilhas concêntricas, que são aquelas diferenças brancas e pretas que eu falei para vocês. E aí a gente vai ter um feixe de luz atravessando cada uma dessas trilhas para iluminar o fotossensor que a gente tem localizado. Então, a saída é diretamente digital, tipo, tem ou não tem, on ou off, né? Sempre fornece a posição absoluta de que eu tenho um objeto ali ou eu não tenho. Não tenho também o contato físico para detecção. Como ele tem uma precisão mais alta do que outros sensores, ele tem um preço também mais alto. Só que ele tem um problema que se ele não tiver realmente alinhado as suas fotocélulas, a gente vai ter erro na leitura, porque aí o feixe de luz ele vai estar atravessando os locais errados, as trilhas erradas, e aí a gente vai ter uma posição falha em relação a onde realmente está aquele objeto. Tá? Então, a gente tem aqui o exemplo de um encoder absoluto. Então, conforme o carrinho vai passando, por exemplo, ele vai passando por partes brancas ou partes pretas desse encoder. Tá? E aí, quando a gente chega na parte onde está toda preta, que é essa parte 15 aqui, que a gente chegou ao final, é que a gente vai enviar a informação de que posição ele se encontra. Tá? Por que ele é mais preciso do que os outros?
Porque os outros ele só vai ver, ó, ele está ali, o objeto, ou ele não está. Aqui ele vai girando esse encoder, ele vai passando por várias etapas, até no final ele ter certeza da posição que o objeto se encontra. Tá? Então ele é muito mais preciso do que os outros. Tá? Em relação aos encoders incrementais, tá? A gente vai ter apenas uma trilha com dentes igualmente espaçados, diferente do anterior, tá? E aí a posição vai ser determinada pela contagem desses dentes que vão passar na frente do fotossensor, onde cada dente representa o ângulo conhecido. Só que esse tipo de sensor, ele requer um ponto de referência inicial, e um fotossensor apenas não permite dar o sentido de rotação do disco. Então, a gente precisa ter um hardware externo para fazer a decodificação dessa informação. Tá? Então, aqui um exemplo, o que eu teria? Eu teria os sensores, tá? Teria uma posição de referência, e eu teria a posição do meu sensor enviando a informação. Então, quando ele tivesse nesses intervalos aqui, eu vou conseguir fazer com que esse feixe de luz chegue ao outro lado. Quando eu não tiver, eu não vou ter esse feixe sendo ligado. Tá? Então, eu vou ter duas informações, eu vou ter a informação de referência, e eu vou ter a informação que eu estou medindo, tá? E aí eu vou decodificar essas informações, vou comparar eles, e aí sim eu vou conseguir informar qual a posição do meu objeto. Eles são, aqui um outro exemplo de um encoder incremental magnético. Esse aqui é um óptico que faz, então, uso do feixe de luz. O magnético não, o magnético ele vai ter, então, uma detecção particular, né, só de objetos magnéticos, não engloba todos os tipos, tá? Mas são sensores mais sofisticados para determinadas aplicações, tá? Eles são muito utilizados em relação a motores, para ver em que posição o motor parou, tá? Então, e aí dependendo da posição que o motor parou, é a posição que a esteira parou. Então, nessa aplicação, onde a gente tem essa parte rotativa associada do motor, a gente faz uso bastante de encoders incrementais. Mas se a gente só precisa de simples detecção de peça ou não, não tem por que a gente usar esse tipo de sensor, que é muito mais sofisticado o processo de instalação, processo de manutenção, e aí fica também mais complicado para quem está utilizando esse sensor. Tá? Então, aqui, aplicações, tipos de aplicações que usam encoders, tá? Então, como eu disse, associado à movimentação de alguma coisa. Então, aqui, para saber que altura que eu tenho que estar com a minha plataforma nessa imagem aqui, tá? Eu não tenho só que saber se eu tenho uma peça ali ou não. Eu tenho que saber certinho que altura que tá para eu poder encaixar no espaço vazio, que seria esse aqui. Se ele tiver um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, eu não vou conseguir. Então, tem que estar exatamente naquela posição. E aí, quando eu preciso falar esse exatamente, quando eu preciso estar naquele ponto em específico, eu não posso estar 0,1 para o lado, 0,2 para o outro lado, eu tenho que fazer uso desses encoders nesse sentido. Aqui nessa segunda imagem, que eu uso um braço, então, para estar pegando as peças, é a mesma coisa, eu tenho que estar exatamente naquela peça. Então, eu tenho um encoder associado a esse sistema
que vai me dizer, ó, a peça está aqui, essa é a posição da peça. Pode baixar o teu braço e pegar a peça. Senão o braço vai pegar o nada, né? Ou vai pegar a peça meia boca, meio torta. E aí imagina se aquilo ali é de vidro. Ele não pegou bem a peça e aí a peça escapa. Então a gente precisa ter essas noções, tá? Algumas aplicações, só alguns exemplos que fazem uso de encoders. Tá? De conteúdo de sensores era isso, tá? Eu não sei se vocês têm alguma coisa para falar associado a isso, se algum de vocês já utilizou, já fez instalação, já fez manutenção em algum tipo desses instrumentos. Acredito que não, pelo fato de vocês trabalharem com outros tipos de maquinários, né? E não esses mais associados à automação. Mas, às vezes, alguém já trabalhou em determinada área que utilizou ou fez manutenção de algum desses equipamentos. A gente faz manutenção nos indutivos, aqueles Nos sensores indutivos? que ele faz a parte de tramelamento das máquinas ali, e tem contato. Né? Uhum. Mas é regular de substituição deles quando dá problema, né? De quebra. Sim. Basicamente isso. São, como eu disse, são tipos de sensores mais voltados para alguns sistemas automatizados, né? E aí, às vezes, não tem tanta aplicação se a empresa não tem isso. Mas os indutivos desses tipos, eles são bastante utilizados. Os encoders são utilizados, como eu falei, quando a gente tem um processo automatizado de colocar a caixa em determinado local, de pegar. Tem encoders, quando a gente fala de empresas de montagem de carro, que são processo todo automatizado, fazem uso de encoders para saber a posição correta para estar colocando as peças no carro, né? Mas aí a gente já está falando de aplicações mais sofisticadas, né? Mais alto nível, não tanto na nossa realidade, né? A nossa empilhadeira lá, ela tem um encoder na posição da lança dela. Ela sabe extensão, sabe ângulo, tudo através do encoder. Além desses sensores indutivos que ele falou, ela tem mais esse encoder na parte de posicionamento de lança dela. Porque aí tu já precisa saber o posicionamento para estar utilizando ela, né? Então, precisa ser mais preciso do que o simples fato de saber se tem uma peça ou não. Por isso faz uso do encoder, né? Isso. Ela dá em metros ali, no caso, a extensão da lança, de 0,1 a 15 metros. Isso é o encoder que vocês utilizam, que é capaz de detectar esse range, né, que a gente fala em automação. Outros, de repente, seria um range menor, um range maior, mas esse em específico é nessa faixa de valores. Além dos sensores de pressão, tudo que a gente tem também. Consegue detectar a carga através da pressão, né, de um cilindro. Sim, foi o que eu falei no início da aula. Eu dei especificamente esses sensores, tá? Porque era o que estava no escopo e não tinha como eu aprofundar em todos os outros tipos de sensores. Porque tem sensor de pressão, de temperatura, de vazão, de posição, outros tipos, não só esse que eu falei, tá? Então, além disso, tem subclassificações dentro deles. Então, eu tenho sensor de pressão de vários tipos que fazem uso de várias funções diferentes.
de temperatura, a mesma coisa, de vazão, a mesma coisa. Tá? Então, ficaria inviável dar todos esses tipos para vocês. Tá? Para ser sincera, eu nem sei por que foram escolhidos esses tipos para estar nessa disciplina, tá? Mas foram escolhidos, foram os que eu abordei, tá? Então, mas tem inúmeros outros tipos de sensores. Tem sensor e atuador, a gente pode ficar falando um mês tranquilo sobre eles, se a gente for falar mesmo a fundo de cada um, funcionamento, qual o princípio que está por trás deles, a gente fica bastante tempo falando sobre sensores e sobre atuadores. E depende para o que precisa ser usado, né? Porque Aí, às vezes tu faz uso, por exemplo, de um sensor de pressão porque é o que tu tem disponível, mas tu não está medindo, tu não quer no final ter o retorno de pressão, tu quer ter temperatura. Mas a gente consegue associar essas variáveis. Então, tu mede pressão, dentro do teu sistema, tu vai ter essa transformação para essa variável de temperatura. Então, às vezes a gente usa porque é o que tem disponível, mas não é a finalidade medição de pressão. A finalidade é vazão, é temperatura, e a gente consegue associar essas grandezas, né? Certo, pessoal? A minha ideia agora é, se ninguém tem mais nada relacionado a isso, quem já fez as questões e tem alguma dúvida sobre qualquer um dos conteúdos dados, estou disponível para tirar essas dúvidas, tá? Sei que provavelmente tem pessoas que ainda nem tocaram, então não terão dúvidas. Aqueles que me mandaram, eu sei que conseguiram fazer, tá? Mas, se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, é esse o tempo. Se quiserem aproveitar para resolver os exercícios, eu posso colocar a lista aqui, conforme vocês forem tendo dúvida, vocês me perguntam. Se não, eu faço a chamada, estão dispensados, tá? Para uma sexta-feira aí. O que vocês preferirem, tá? A chamada. Até que dia temos que entregar o trabalho? Vocês têm até o dia 9 para me entregar. Vai fazer a chamada e quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, não fica. Posso fazer isso também. Sem problema. Se ninguém ficar, eu encerro a aula. Se alguém ficar, eu vejo em específico as dúvidas daquelas pessoas. Mas falando do trabalho, vocês têm até o dia 9, tá? Eu dei a partir do último dia uma semana para vocês resolverem, tá? Mas eles não se preocupem, quem ainda não viu, ele está bem tranquilo, o pessoal que fez pode falar sobre. As questões vocês vão encontrar no material sem maiores problemas, a única que vocês vão ter que realmente pesquisar fora é a de fim de curso, mas também tem muito material na internet, tá? Então, vou seguir a sugestão aí do colega, vou fazer a chamada, se alguém ficar, seguimos. Adão? Aqui. Bruno? Carlos? Aqui. Diego? Dione? Aqui. Douglas? Eric? Presente. Felipe? Fernando? 。 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 Fernando?
Aqui. Isair, Aqui. Jean Lemos, Josué, Johnny, chegasse a fazer o trabalho já, eu tenho mais, só falta uma pergunta. Ô, seu Paulo, tá falando aí direto, seu Paulo. Valeu, seu Paulo. eu até parei aqui no... Me liga, seu Paulo. Dando resposta aí, São Paulo. Agora eu Leandro, entendi. Tá mandando pelo Leandro Aqui. Ortiz, aqui. Leandro Professor. Sena. Trancou Diga. meu áudio ali, não consegui lhe responder. Aqui, Leandro Sena. Tá, tranquilo. Mas eu vi teu nome aqui, botei a presença, Diego. Tá, obrigado. Viu? Tá. Leandro Sena tá aí? Ok, aqui. O Luan, Aqui. Lucas, Marcos, Aqui. Maurício, Aqui. Patrick, Paulo Renato, Aqui. Rafael Garcia, E Rafael Gonçalves, Rafael Paz, Aqui. Ronaldo, eu. Selemias, Estou presente. Tainã, Walter. Aqui. Certo, então, pessoal. Foi um prazer dar aula para vocês, para aqueles que eu não for falar de novo, e boa sorte na reta final dessas duas disciplinas aí, tá? Tá bom, Ok, professora, um prazer ter tido aula com a senhorita. Nessa semana aí, fiquem à vontade, tá? Se tiverem dúvida para me chamar em relação ao trabalho, não se preocupem quanto a isso, tá? Mesmo a gente não tendo aula, eu estou à disposição para o que vocês precisarem, tá? Uma boa noite, então, para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Obrigado novamente. Bom fim de semana aí, gurizada. Boa noite aí para todos. Boa noite para todos aí, viu? Boa noite. Eric e Lucas que ficaram porque não se esqueceram de sair ou porque querem perguntar alguma coisa? Não, eu já tô saindo já que eu só tô terminando o trabalho para te enviar. Esqueci não. de sair mesmo. Não, tranquilo, pode. Só perguntei porque eu não sabia, às vezes fica esperando que eu encerre, né, para acabar saindo. Tá tranquilo, eu vou sair aqui e vou te enviar já. Boa noite. Tá bem, boa noite.